E aí, pessoal, como é que estão? Estão gostando? Mais um dia na presença do Senhor. Vamos cair para cima. Vamos empurrar o sol. Vamos meditar sobre a palavra. Não podemos deixar nos abalar. Temos sempre nos fortalecer naquele lá do alto, o ser que nos criou, o ser supremo. Ok, pessoal? Vamos viver abundantemente, vamos transbordar na palavra do Senhor para que outras pessoas sejam atingidas. Agora vamos ler o capítulo 14 de Gênesis. Abraão liberta Ló. Ontem a gente tinha lido que eles se separaram, né? Agora Abraão vai libertá-lo. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, o rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes... Deixa eu me ajeitar aqui, pessoal, que estou meio torto aqui. Já estou comprando esse negócio aqui para poder ficar melhor a live. Vamos ver aqui onde paramos. Rei de Elão e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidem, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Kedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram, e no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, e os Zunzins em An, e os Emins em Saver Kiriataim, e os Oreus no seus monte Seir, até El-Paran, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a Mispape, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, está Zoar. E se ajuntaram a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Arafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que havia em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, e amorreu irmão de Escul e irmão de Aner, e estes eram confederados de Abrão. E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan,
e ele se dividiu contra eles. Ele e seus servos, à noite, e os feriu e o perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. Então, acabamos aqui mais uma parte da Bíblia, né? Como prometi a vocês. Aí vamos lá ver no estudo bíblico o que relata sobre isso. No versículo 1, a prosperidade do vale do baixo rio Jordão atraiu não somente Ló, mas também chamou a atenção de 4 reis asiáticos que estavam centenas de quilômetros ao norte e a leste, embora os estudiosos não possam equiparar os nomes aqui com os nomes dos reis encontrados em fontes não bíblicas. As seguintes observações têm sido feitas. Kedorlaomer, o nome elamita, Cutir, mais um nome de divindade, Arioque. O nome... Ih, mano, é meio difícil, hein, pessoal? Arivuk, encontrado em Mari, te dá o nome Ibita, Itita. Tuki Halida, o nome Anrafel, parece ser um nome sêmico. Sinar, Babilônia, é no Iraque atual. Elão é no sudoeste do Irão atual. Elazar é uma localidade desconhecida. Nessa época os nomes eram meio complicados, hein, pessoal? Versículo 2. Os reis asiáticos do norte provavelmente fizeram guerra contra os povos sul do Vale do Jordão, a fim de controlar uma rota do comércio, o caminho dos reis no território da atual Jordânia, bem como o suprimento de alimentos. Os gêneros alimentícios ali produzidos seriam particularmente úteis para os exercícios em sua marcha para o Egito ou combatendo outras nações na região. 3. O Vale de Sidim é mencionado na Bíblia somente nesta narrativa. Versículo 4. Por 12 anos, os 5 reis do sul do Vale do Jordão serviram a Kedorlaomer, isto é, eles estavam uma parte de sua renda anual a ele. Versículo dos 5 ao 7. Kedorlaomer não podia montar uma imediata resposta militar à rebelião regional, tendo juntado, no entanto, uma coalizão de reis na primavera seguinte, conduziu as tropas na direção sul pelo caminho dos reis para subjugar os rebeldes cidades-estado. Entre aquelas conquistadas estavam as Terória, Carnaim, atual Tel Ashtarai, na Síria, An-Save, Kiriataim, provavelmente próximo à antiga cidade maobita de Kiriataim, e Ei-Parã, na antiga Edom. Ele então seguiu para El-Mishpate, Cádiz, ao norte do deserto do Sinai, e Azazon Tamar. Versículo 10. Pessoal, que fogueira, hein? Que fogueira esses nomes. Por isso que muita gente só lê Provérbios e assim daí. Lê a Bíblia toda, tem uns nomezinhos meio
sinistro. Versículo 10. O campo de batalha, com seus muitos poços de betume, mostrou-se mais perigoso do que o inimigo. A leitura literal do texto hebraico afirma: os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram e caíram ali, implicando que os dois reis caíram nos poços de betume. Versículo 13. Um que havia escapado, o fugitivo, veio ao acampamento de Abrão, uns 27 quilômetros ao oeste do Mar Morto, naquela região semidesértica. Abrão estabelecera um tratado com alguns amorreus, seus confederados, que lhe deram permissão para acampar à sombra da planície de Manre. 14. Quando o fugitivo informou a Abrão que Ló foi levado cativo, o idoso líder do clã rapidamente mandou convocar os 318 homens treinados, seus servos adultos, e seguiu 190 quilômetros rumo ao norte até Dan, e perseguiu os captores de seu sobrinho. O uso do nome Dan e não Laís sugere que este versículo foi editado para incluir o nome atualizado algum tempo durante ou após o período dos juízes. Juízes 18 ao 29, aí se encontra essa parte. Versículo 15. Armado um ataque noturno de surpresa, Abrão deu a vantagem a seus combatentes, que estavam em menor número. Apanhada desprevenida, a coalizão de invasores fugiu apressadamente em uma rota de caravana até Obá, à esquerda de Damasco. Aqui o pessoal foi esperto, estavam em menor número, aí atacaram à noite, e quando recapturou o sobrinho dele, fizeram o quê? Meteram o pé. Quem vai ser doido de bancar 5 reinados? Só 300 homens. Fizeram, foi bem. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Olha lá, 318 homens. Falei 300, mas ainda tinha mais 18. Agora, versículo 16. Em sua apressada retirada, os invasores abandonaram o saque e os cativos que haviam tomado de Canaã. Por hoje é só, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum versículo, algum capítulo específico, podem falar que eu tenho eu faço o quê? Como essa Bíblia é de estudo, eu leio o atual e abro um vídeo posterior sobre o versículo ou capítulo que a pessoa quiser, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e que Deus dê uma semana, um dia abençoado a todos vocês, uma vida próspera e abundante. Mas não esqueçamos que tudo isso é para uma única coisa, para a honra e glória do Senhor. Não adianta nada a gente ter transbordado na coisa ruim. A gente sempre tem que ser transbordado na palavra de Deus, transformado e transformar outras pessoas, entendeu? Eu vi uns vídeos hoje de manhã sobre a presença de Deus. Não tem como a pessoa experimentar, por mais que seja minuciosamente, o mínimo da palavra do Senhor ou da presença, e a pessoa não ter mudanças. O pessoal fala, você não tem vergonha porque você gagueja, porque você fala errado, você volta o vídeo e toda hora erra as palavras. Eu não tenho que ter vergonha, porque vergonha de quê?
Isso daqui é um vídeo para explicar, para conversar, dialogar, para outras pessoas que não têm acesso à Bíblia poder se edificar. Então, tô nem aí. A vergonha eu chuto ela de lado. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Se puderem comentar, curtir, mandar para o grupo de transbordo que vocês têm que ter. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus e até amanhã.